Glória a Deus. Graças a Deus, Senhor Jesus, amada igreja. Amém? Estamos muito felizes, de estar com vocês, conhecer mais um pedacinho da Igreja de Cristo. Vou me apresentar, Maristela. Um menininho chegou perto de mim, ele chama Everton. Cadê o Everton? Você é a pastora, Maristela? Eu disse, não sou pastora não. Pode me chamar de tia Mari. Não sou pastora. Às vezes levo o título de missionária, mas eu quero delegar responsabilidade para todos vocês, missionários, porque o nosso Deus é missionário, Cristo é missionário, nós somos a extensão dessa missão. Então não é o privilégio de um nem de outro, todos nós temos esse chamado de missões para fazer a missão, fazemos parte da grande comissão. E sou casada com o Alisson, eu e a Alice temos 2 filhas, 2 moças, a Sara com 14 anos, a Luana com 22 anos. A Luana já está casada há 3 anos, nós não temos netos, ainda Lia, está babando ali no Pedro, mas estamos aguardando, no tempo do Senhor. Viajamos 11 horas para estarmos aqui. Nós somos de Ipatinga. Alguém conhece Ipatinga? Ouviu falar em Ipatinga? Eu ouvi falar. Silvana já foi em Ipatinga? É mesmo? Conhece também, pastor? Não. Só ouviu falar. Quem mais levantou? Pois vocês conhecem? Ou só já ouviu falar? Gente, é uma cidade muito, muito quente. Muito quente. Vocês estão achando que aqui está quente? Aqui está fresco. Eu vi gente reclamando de temperatura, falando que estava quente. Não, aqui está fresco. Minha terra é muito quente. Nós somos da Batista, nós congregamos uma Batista também, uma Batista renovada, chamada Batista Shalom. Eu trago comigo um projeto, nós trazemos para onde nós temos ido, nós temos levado uma história, um testemunho. E hoje eu vou ter uma coisa que eu gosto muito. É o tempo de dar um testemunho hoje e amanhã pregar a palavra. Mas sempre no testemunho estou pregando a palavra. Porque testemunho, a minha história, meu testemunho de vida é uma experiência minha, é uma experiência para mim. O testemunho de vida de alguém, como vários testemunhos que nós temos na palavra de Deus, de servos e servas de Deus, nos motiva a nossa fé, nos dá como se fosse um combustível para ir também, mas não pode salvar. Testemunho de ninguém, história de ninguém transforma a sua vida. O único que pode transformar a sua vida é Jesus. Oh, glória! É só através da palavra, e Ele é a palavra. Amém. Então, quando eu trago a história do Vale de Baca, o vale que eu agradeço, o vale que todos vocês atravessam, de tempo em tempo atravessam ele. Baca em hebraico são lágrimas, o vale de pranto, vale das lamentações, vale de dor. Todos nós atravessamos. A história que eu trago no Vale de Baca, ela vem junto, ela norteia uma missão. Na verdade, eu estou aqui por causa da história. Mas como eu estava explicando para o pastor Pedro, o nosso Deus é um Deus estrategista. Ele usou o irmão Enio, que prazer de conhecer. Você é aquele carinha lá do grupo no Vale de Baca? Não, tem um Enio lá, não é você? Parece com ele, Silvana. Tem barba também, bigode, mas prazer de conhecer. Estou muito feliz. O Silvano, estou conhecendo pessoalmente, mas o Silvano, ele caminha conosco no Vale de Baca. Nós caminhamos juntos há quase 2 anos, Silvano? Nós nos conhecemos também através do livro, através da história. Eu estou tendo o prazer de conhecer o Silvano. O Silvano é um instrumento que Deus levou para o nosso grupo lá no Facebook. É um grupo virtual, mas é um grupo de forasteiros, de peregrinos que vão atravessando juntos os seus vales. E coincidentemente o vale do Silvano é o mesmo vale que o meu, com o vale de câncer cerebral. Então nós temos tido esse apoio do Silvano
Ele é a capa ali. E o Enio, como Deus usou o Enio, Deus tem feito isso. O Enio, eu tô achando que eu tô ficando doida, Enio. Você que tá ficando, né? Olha só, meu Deus. O negócio tá na nossa cabeça, vocês que ficam doidos, Silvana. É você mesmo, sabia? Então Deus, como usou o Enio, Ele tem usado pessoas para ser instrumentos e canal para que o Vale de Baca, a história, chegue. Por quê? Eu não sou, como se fala, profissional da palavra de Deus, não tenho teologia, né? Eu sou apaixonada por Cristo Jesus, desde os 10 anos de idade. Então, esse vir aqui, como nós viemos, com muito amor, e nossa motivação pelo amor, porque nós não recebemos para pregar o Evangelho. Glória a Deus. E eu disse, pastor Pedro, não pague ninguém na tua igreja para vir trazer o Evangelho. O Evangelho é de graça, é pela graça. Ô, glória. É por graça. Aleluia. É um privilégio estar aqui. Andar 11 horas, nós não dormimos, eu não dormi à noite. Na verdade, eu não tenho dormido muito bem há muito tempo. Ô, Silvana, meu exame ficou pronto, meu estado. Eu não te mandei o outro. Eu estou tendo muita apneia mesmo. Meu marido tem enfrentado noites sombrias comigo de roncos tenebrosos que me levaram a fazer exames, né? E deu 23 apneias por hora. Então eu não durmo direito. Eu acho que eu dormi. Então, esse motivo das apneias está ligado aos tumores cerebrais, irmão. Então, são essas demandas do Vale de Baca. Então, essa noite eu não dormi bem, e nós acordamos 4h30 da manhã, saímos 6 horas da manhã e chegamos aqui, já era 5 horas da tarde. Mas eu vim com muita alegria, vim com meu esposo alegres, cumprir uma missão do Senhor. Porque você que Ele trouxe aqui, é com você que Ele quer falar. E eu sei disso, porque a gente não pede igreja nenhuma para pregar. Nós não pedimos. Deus usa canais. Deus usa recurso humano para que isso aconteça. Aqui vai ser tranquilo. A mensagem que eu trago junto vai ser tranquilo para a igreja, porque eu já vi que a linha do pastor Pedro é a mesma linha de evangelho que eu prego. Mas Deus tem usado como estratégia, como eu estou explicando para vocês, o Vale de Baca, a história, o livro. A gente tem entrado em muitas igrejas, desde neopentecostais, daquelas mais tradicionais, que não entra para pregar se não for daquela convenção, se não for daquele ministério. Só que Deus, como estratégia, usou um livro, usou uma história e usou um testemunho. Só que junto com isso tudo, eu trago um projeto, que é pregar a palavra, o Evangelho do Reino de Deus. O Evangelho é simples, igreja. O Evangelho é muito simples para pregar. Muito simples. E quando ele chega em muitas igrejas que nós fomos, é uma vez só. Eu aproveito a oportunidade porque é uma vez só. Eu vejo nos olhos de líderes, de pastores, vontade de arrancar do púlpito, me tirar depressa, arrancar o microfone da minha mão, porque eu venho denunciando o pecado, denunciando o câncer religioso, o câncer que está dentro da igreja. Aqui nós temos várias denominações, né? O pastor Pedro colocou muito bem. Não é importante não, mas isso é civilizado, a gente tem um lugar para congregar e é a ordem do Senhor. Mas hoje me perguntam assim, mas você acha que vai ter uma reforma? Você acha que vai ter um avivamento? Eu falei assim, eu creio que sim, mas eu não creio que ele vá acontecer como aconteceu lá na época de Lutero, que só tinha uma igreja para reformar, que era a Igreja Católica Romana. Hoje nós temos mais de 200.000 denominações para serem reformadas, inclusive essa. Todas. Não tem
aqui tem uma igreja. Aqui não é a igreja. Isso aqui é um templo feito por mãos de homens, onde Deus não habita. Ele está aqui agora. Glória Porque a Deus. onde houver 2 ou 3 em nome dele, ele vai estar. E é maravilhoso congregar. É muito fácil o desigrejado criticar as igrejas. Há uma igreja enorme desigrejado que não quer vir à igreja, que não quer congregar. É muito fácil dizer que é discípulo de Cristo e ser um desigrejado. Difícil é estar aqui, porque é o ferro com ferro que se afia. Cristo disse: conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É muito fácil vir em casa e dizer que é discípulo de Cristo. O desafio está aqui, porque aqui tem bode, aqui tem cobra, aqui tem serpente, aqui tem joio, aqui tem um monte de gente igual a gente mesmo que não presta. Igual nós mesmos, pastor Pedro. Só graça. Se tirar o Espírito Santo de nós, a gente não vale nada. A gente não presta. A gente é um carro que bateu e deu PT. Não vale nada. Não serve. Se não nascer de novo, não serve. E tem um monte de gente servindo a instituição, achando que está indo para o céu e está indo para o inferno. Não serve a Deus. Não nasceu de novo. E pregar isso na maioria das igrejas é desconfortável demais. Porque as igrejas não estão acostumadas mais a ouvir o Evangelho, a ouvir a palavra. O que a igreja tem ouvido hoje, nesse último fim, no fim dela, nós estamos no último período da igreja. Nós estamos vivendo a igreja profética de Laodiceia. A igreja morna, sem fervor. E essa igreja só tem ouvido uma palavra de triunfalismo, de humanismo. É eu no centro e Deus fazendo tudo acontecer para mim. É como se Deus tivesse desesperado para mim, por mim. É como se Ele chorasse para que eu estivesse na presença dEle. Isso é um absurdo. O que está acontecendo são pessoas sendo atraídas para o meio evangélico e não para o evangelho. Porque o evangelho da cruz é só a igreja dele que quer. Então aqui dentro tem uma igreja. Glória a igreja a Deus. que é dele. Oh, Senhor. Que nós possamos fazer parte dela. Não tem como vocês olharem para mim, eu olhar para vocês e discernir quem é trigo e quem é joio, porque essa planta, essa semente é igual. Só na hora de arrancar que vai ver a diferença, porque o joio fica roxo, não é isso? Quem entende de terra aí? O joio vai ficar roxo, é isso mesmo, amor? O joio fica roxo, porque quando está junto é tudo igual. É só Jesus que conhece o coração, igreja. Só Jesus. Por isso que a ordem é de amar-nos uns outros. Um novo mandamento vos dou, que vos amardes uns aos outros, que vos ameis uns aos outros. Esse mandamento é novo, igreja. Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Este é o novo. Amar como Cristo. Amar como Cristo. E quando a gente consegue, pelo Espírito Santo de Deus, que nem isso nós somos capazes, por nós mesmos não. O mundo, ele é solidário. O amor mesmo, só através do Espírito Santo, porque é fruto dele. O perdão, o amor, a unidade, só quem tem o Espírito Santo de Deus. Então é fruto dele. O resto chama-se solidariedade, humanidade. E os espíritas fazem muito melhor que nós. Nossos irmãos católicos dão show nos evangelhos, em termos de caridade, em termos de estender a mão ao próximo. Mas é desse amor que Deus está falando. É este também. É este também, que a fé sem obras é morta. Quando nós somos salvos em Cristo, os frutos que nós damos é o amor ao próximo, mas a
você e a conta de luz dele está cortada. O gás acabou. Nem esse amor não. É o amor que põe a mão no bolso e vai lá e ajuda o irmão que está desempregado. É este amor. O levar as cargas uns dos outros é isso. É isso. O Evangelho é muito simples. E como eu já acordei 11 horas para chegar aqui, eu estou a fim de ficar aqui até umas 11, meia-noite pregando. Pode ser, pastor Pedro? Porque eu não tenho isso ainda. Eu ainda não maquiei. Mas vamos à história, né? Porque senão eu vou começar a conversar com vocês. E a gente vai... E eu vou falar um pouco de projeto. E eu gostaria que quem está aqui hoje voltasse amanhã. Porque Deus quer falar com a igreja. Hoje eu vou falar sobre o projeto dele na minha vida e através da minha vida. Mas amanhã a palavra que ele tem na igreja é o projeto dele para você. Amém. Aleluia. Isso que importa. Aleluia, irmão. Uma vez estava pregando numa igreja que estava um cartaz enorme atrás dela assim. Qual o seu projeto de vida? Evangelho Humanista faz isso. Incentiva os seus projetos de vida. Por que eu prego uma vez só na igreja? Eu virei para o cartaz e falei assim: isso aqui está tudo errado. Não é qual o seu projeto de vida. Você não foi chamado para ter seu projeto de vida. Não tem nada que é seu aqui. É o projeto de Deus na sua vida. Difícil entender isso, igreja. Como é difícil. E desde o primeiro momento, Deus então ele já nos cerca, mostrando que havia um projeto naquela eternidade. Era um plano dele, mas uma experiência para a minha vida. Como eu disse, o testemunho é uma experiência pessoal. Agora, através da sua história, há um projeto. Através da sua travessia deste vale de sofrimento, de perda, de tribulação, há um projeto. Há um propósito de você estar atravessando o vale. Há um propósito da parte de Deus permitir que você o atravesse. Seja como for a demanda, seja por doença, seja por perda, seja por financeiro, seja por conjugal, seja como for a demanda, há um propósito. A tua fé está sendo provada. A prova da nossa fé é a tribulação. A tribulação está no crente. Não é uma escolha. Eu quero sofrer. Não é uma escolha. Jesus não chamou para vir para Ele para resolver todos os seus problemas, para ser o seu ladinho da lâmpada mágica, para ser o seu cartão Visa. Não. Ele te trouxe até você, Ele te atraiu, você chegou até a cruz para levar a sua cruz, pisando nas pisaduras dele. Em momento nenhum Cristo mentiu. No mundo tereis sim aflições, e não são poucas, mas tem de bom ânimo. Eu venci. Foi Ele quem venceu. Nem nós somos mais vencedores, mas a prova da sua fé no deserto é necessária, é desesperadamente necessária. E se você não for provado, se a sua fé não for provada no fogo, você perde a sua salvação. Você vai para o inferno. Porque é só através da fé que você vai ficar de pé. Se o Filho do Homem voltar hoje, acharia fé na terra? Acharia fé no coração? Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Guarda a tua fé. O que é fé? Eu aprendi. Eu tenho aprendido. As duras penas. Fé não é só acreditar que Deus vai fazer o que eu quero, se Ele quiser fazer. Fé é conhecimento de Deus. Eu não posso acreditar, eu não posso confiar, eu não posso crer em alguém que eu não conheço. É por isso que tem um monte de gente com a fé frustrada, porque não conhece a Deus. Pensa que conhece, mas não conhece. Por isso se frustra e se perde no vale. Quando Deus falou que tinha um projeto, Ele revelou qual era o projeto. Ele revelou uma palavra. Em Lucas 4:43. Ele disse que o projeto era
era pregar o Evangelho aonde eu fosse enviada. Em qualquer lugar que Ele me mandasse, Ele me enviaria. Mas era para pregar o Evangelho, nada mais e nada menos que o Evangelho. O Evangelho é a cruz, é a mensagem da cruz. É renúncia, é arrependimento, é desconfortável. Mas esse é o Evangelho. É Ele que nos salva, é Ele que nos liberta. Então muitos estão nutrindo uma fé. Mas que fé? Em quem? Em que Deus? A igreja evangélica, a igreja contemporânea, tem fé num Deus que ela construiu. Que essa igreja moderna hoje construiu. Que Deus é esse? Um Deus que pega no colo, um Deus que mima, um Deus que faz tudo o que você quiser que Ele faça, desde que você faça suas campanhas, seus sacrifícios, você leve carnê de milagres para casa, você pague caro por aquela bênção. Este é o Deus que o crente quer servir, que o crente quer pagar. Ele quer pagar, Ele quer de graça. Ele não quer entender a graça maravilhosa que aconteceu naquela cruz, quando Ele disse: está consumado. Está consumado. Acabou. Acabou a nossa condenação, a condenação da ira de Deus sobre nós, acabou. Estava sobre Ele. Só que hoje a maioria segue um Deus estranho. Um Deus de campanhas, um Deus de arcos de aliança, um Deus de milagres, de explosões de milagres, um Deus de curas, um Deus de prosperidade, um Deus para rico. Porque para servir esse Deus construído, não pode ser pobre, não pode ser enfermo, não tem que ter sucesso, tem que ter fama no ministério. Porque senão não é bem sucedido, não tem fé. Que fé é essa? Que fé monstruosa é essa? E eu nutria uma fé também. Que fé que eu nutria? Que Deus ia me curar em 30 dias. Por quê? De onde veio essa fé? Sabe de onde? Do legalismo. Legalismo. Eu servia, achando que servia a Deus, eu servia um sistema. O sistema religioso é maligno. Ele engole você, ele engole a sua família, ele tira todo o seu tempo de pai, seu tempo de mãe, ele engole o seu tempo com Deus. E você serve um sistema e não se relaciona mais com Deus. Vocês estão entendendo? Vocês conseguem entender isso? Eu estava dentro de um sistema de mentalidade. Eu fazia muita coisa para Deus, mas não com Ele. Vocês estão entendendo? Totalmente. Eu tinha muitas funções dentro da igreja. Eu só não cheguei a ter uma função maior como pastora ou qualquer outra coisa, porque nessa igreja não tinha. Mas eu exercia funções de ministério, de liderança. Eu colecionava títulos dentro do sistema. Isso é importante. Isso é importante porque para muitos que estão, para todos que vivem este sistema religioso, se não tiver títulos, não é bem sucedido. Deus não está com ele. Então se mede a vida espiritual desse crente pelo ministério que ele tem. Olha que fé cancerosa. Olha o câncer do sistema religioso. O câncer mesmo do Silvano ou de qualquer outra pessoa que passa por essa doença é fichinha. É fichinha. Não é nada. Um câncer desse religioso está engolindo uma igreja inteira desapercebida. Então, por causa de todas essas funções, esse serviço que era mais para ser vista, só que você não consegue ver isso, porque o sistema não deixa você ver isso, só pela misericórdia do Senhor,
para o Espírito Santo te convencer do que está acontecendo. E o câncer físico veio para me curar de mim mesma. Porque eu coloquei Deus na parede e falei: Senhor, eu tenho crédito com o Senhor. O sistema me ensinou isso. Eu estava perdendo a minha família. Eu não tinha tempo para o meu marido e nem para as minhas filhas. E quando eu estava enfurnada na igreja, eu estava enfurnada no salão. Ativismo religioso e ativismo profissional. O diabo vai roubando, gente, sem você perceber. Vai minando o teu casamento, teu relacionamento com os teus filhos. Quantas vezes eu cansada de tantas tarefas de igreja, tarefas de burocracia, de parte de administração, de tanta coisa. Eu nervosa, quantas vezes eu gritei com as minhas filhas, quantas vezes eu distratei meu marido por causa desse cansaço. A quem eu estava servindo? Que Deus era que eu estava servindo? Um Deus que muitos estão servindo agora. O nosso Deus, o Deus verdadeiro, não coloca a instituição na frente da família. Ele não permite que a instituição, que tua vida na instituição, tome o lugar seu na tua família. Nosso Deus não permite isso. Não é o nosso Deus. O Deus que tira todo o teu tempo de qualidade com Ele, primeiramente, e com a tua casa, com a tua filha, com os teus filhos, com o teu esposo, com o teu marido, não é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu quero os meus créditos. Eu tenho crédito com o Senhor, Pai. Eu achei então que agora era hora de receber aquilo que eu havia doado. Nós não temos créditos com Deus. Não há títulos. Há lideranças, há ministérios que Deus coloca. Isso é bíblico. Nós não somos iguais. Somos iguais. Não acreditem no jargão muito usado. Não toqueis os meus ungidos. Não entrem nessa. Não caiam nisso. Muitos ungidos estão se escondendo atrás de um texto fora de contexto, que criou pretexto para proteger o roubo, o pecado oculto. Não toque o ungido do Senhor. O Senhor nos deu ordem para julgar, segundo o juramento do Espírito Santo. Julgar os frutos. Só podemos conhecer a árvore pelos frutos. Então, nós podemos, depois de tirarmos dos nossos olhos as nossas traves, nós estamos liberados sim para julgar. Isso é bíblico. Nós precisamos conhecer o Evangelho, igreja. É por isso que tem muito lobo estampando e roubando até o corpo da ovelha dentro da igreja, porque eles estão blindados com textos fora do contexto, são protegidos. Não há um crédito. Ninguém tem crédito. Nós somos devedores. Nós nunca poderemos pagar o que Ele fez por nós. Se você chegou à salvação, se você chegou ao arrependimento, nem isso foi mérito seu. Nós estávamos mortos em nossos pecados. Como haveríamos de nos convencer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Impossível. Se você consegue reconhecer isso, é graça. Isso é graça. Aleluia. Não é por mérito seu, não é porque você conseguiu ver e o teu vizinho não. Não é mérito seu. Deus te atraiu para a cruz. E você recebeu a mensagem da cruz. Você entendeu, aí você nasceu de novo. Então não há crédito. Nós somos devedores. Mas debaixo do sangue de Jesus,
também não há débitos. O sangue dele apaga Oh, glória. as nossas transgressões. Aleluia. As nossas vestes podem estar sujas, mas ele pode torná-las brancas como a lã. O sangue dele é poderoso para isso. Enfim, os 30 dias passaram. Fui cobrar de Deus então para fazer a ressonância, já agradecendo a cura. Obrigada, Jesus, pela cura. A ressonância ficou pronta. O câncer estava do mesmo jeito. Ah, meu Deus. Aí Deus começou a me tratar ali. Aí eu comecei a entender que fé é essa que me levou a dizer que Deus ia me curar. Enquanto eu não souber que Deus não tem cura para mim, é legítimo eu pedir a cura. E eu fiz isso até onde Ele permitiu que eu fizesse. Eu pedi a cura. Mas obrigar a Deus, forjar, tentar converter Deus que Ele tem que te curar, não. Não é assim. Ele só cura se tiver um propósito. Se houver um propósito, Ele cura. Porque tem muito curado que já perdeu o foco. Tem muito curado indo para o inferno. Se Deus não cura, Ele tem um propósito. Se Deus cura, Ele também tem um propósito. Se Deus não cura, Ele é Deus. Se Ele cura, Ele é Deus. Aleluia. Ele é Deus em qualquer situação. Esse Deus. E cabe a Ele decidir isso. E tem muito enfermo sofrendo. Porque talvez Deus não vai curar. Mas enquanto você não tem essa resposta, não coloque a tua felicidade nessa cura que você não recebeu ainda. Porque a cura pode se tornar também uma idolatria. Sem você perceber, ela pode tomar um lugar tão grande no teu coração que vai virar um bezerro de ouro. Porque você vai atribuir à cura poder, valor. Você vai atribuir à cura a felicidade. Eu vou ser feliz se. Não é assim. A nossa felicidade está em Deus. Glória a Deus. Ele é a razão da nossa alegria. Aleluia. É nele nós temos que nos satisfazer. Então, com cura ou sem cura, em Deus nós somos completos, nós somos inteiros. Mas Ele continua sendo o mesmo Deus de ontem e será o mesmo Deus eternamente, o Deus que cura. Amém, igreja? Ficou tranquilo para entender isso? Amém. Pegar isso na igreja neopentecostal, que só lida com isso, que atrai embora da igreja atrás de curas, milagres, é muito difícil ouvir. E eu estou tendo essa missão de falar isso. Se caiu uma agulha, escuta o barulho dela. De tão difícil que é a igreja ouvir um evangelho assim. Mas não se entristeça. A nossa alegria ela é completa em Cristo Jesus. Amém. Tem muitos curados, tem muitos prosperados, tem muitos aí bem-sucedidos suicidando, perdendo toda a vontade de viver. Por quê? Nunca estarão satisfeitos. Porque a satisfação só estará em Jesus. Nós devemos encontrar nele e não em mais nada. Em mais nada. A sua fé não é o Deus verdadeiro. Porque um Deus perfeito não decepciona ninguém. Se você foi decepcionado na sua fé, não foi neste Deus. Foi em você mesmo. Ou foi nas pessoas que você confiou. Ou foi aonde você colocou a sua segurança e a sua felicidade. Foi aonde você atribuiu os poderes e valores. Foi o que tornou para você um ídolo e não um Deus. Então hoje eu convido a você a se voltar para um Deus desconhecido. Aquele Deus que Paulo pregou lá de Atenas. Ao Deus desconhecido. A este Deus. Um Deus maravilhoso. Um Deus que não solta a nossa mão.
Se nós segurarmos, a gente solta, mas Ele segura e Ele não solta. Um Deus que atravessa com você os teus vales e vai até o fim com você. Não há como se decepcionar, porque neste Deus as tribulações serão experiências que virão, que te gerarão persistência, perseverança, e que vai transformar tudo em esperança. E não é esperança viva. A nossa esperança é viva. Está em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé, igreja. Pode deixar. Eu vou passar o vídeo depois para vocês, mas antes, já encerrando, que você possa fazer essa oração ao Senhor. Peça perdão ao Senhor. Feche os teus olhos. Peça perdão ao Senhor se você colocou esperança em algum lugar, em alguma área da tua vida que não seja Ele. E você está esperando para ser feliz se este problema for solucionado. Peça perdão para Ele. Tudo que você precisa para ser feliz já aconteceu há 2000 anos atrás. Aleluia. Eu falo isso com propriedade. No vale da sombra da morte que eu atravesso e vou atravessar até o dia que Ele quiser. Apesar de tudo, em Cristo eu sou feliz. Amém. A minha felicidade hoje está nele. Essa felicidade que eu coloquei em tantas coisas, essa esperança que eu busquei em tantos lugares, estava em todo o tempo nele. E Ele não vai curar. Ele já me curou. A minha cura ela é eterna. Oh, glória. A minha cura é para a eternidade. Aleluia. Quando nascido de novo, ele regenera, ele não vive mais nessa terra. Ele está passando por ela e ele entende isso. Ele vive na eternidade. Ele já vive a eternidade com Deus. Então eu convido você a se arrepender. Eu não vou chamar você para aceitar Jesus. Porque Jesus, você não tem que aceitar Jesus. Você tem que orar e pedir para Deus que você venha a se arrepender. É isso e quem mesmo. sabe assim Ele te aceite, Ele te receba. Quem sabe? As portas ainda estão abertas. Ainda hoje é dia de salvação. Se o teu coração não está queimando por arrependimento, que você precisa dar um passo na tua vida diferente hoje e começar a olhar para Sião, tirar os teus olhos dessa terra de onde você não pertence, não é a tua pátria, e começar a colocar os teus olhos na tua cidade eternal e viver para ela, viver focado em Cristo Jesus, esperando o teu Salvador. Se isso está ardendo em teu coração, então é hoje. Fecha os teus olhos, igreja. Fica os teus olhos fechados. Eu não faço apelo para vir à frente. Isso é muito banal. Você não tem que aceitar Jesus. Mas de onde você estiver, se o teu coração ardeu em algum momento nesta palavra, e se tua alma clamou, sedenta por este Deus, que você virou as costas para Ele, por este Deus que você anda em tantos pecados até domésticos, de estimação, e hoje você está sendo convencido pelo Espírito Santo de Deus que você precisa se arrepender, como um ato profético, de onde você estiver, levanta a tua mão para o Senhor. Não vou chamar você, amém, pode abaixar, amém, pode abaixar, amém, pode abaixar, amém. Vocês estão confessando Cristo Jesus como seu Senhor. Aleluia. Como aquele que vai mudar a história da tua vida. Aleluia. Estão confessando publicamente. Eu estou vendo, Deus está vendo, o inferno todo assiste isso que você está fazendo. E aquele que confessar o Filho confessará diante do Pai. Oh, glória. Se você quer dar um passo hoje na tua vida
dizendo: chega dessa mediocridade que eu estou vivendo. Senhor, eu quero recomeçar. De onde você estiver, se há mais alguém que quer hoje publicamente dizer: eu quero, Senhor, eu estou aqui, levanta a tua mão. Amém, amém, pode abaixar. Amém, pode abaixar. Mais alguém? Mais alguém quer dizer: Senhor, eu estou aqui rompendo? Amém, pode abaixar. Amém, amém, pode abaixar. O Senhor está vendo cada mão que você levanta. Glória a Deus. E Ele está segurando essas mãos, porque Ele não teve em nenhum momento aqui emoção ou movimento emocional para convencer você que você devia fazer isso. Você está fazendo isso racionalmente, sem emoção, pela palavra. Como eu disse no começo, só a palavra tem poder, só a palavra pode te limpar. E nesta noite, esta palavra já começou a lavar a tua alma, glória a Deus. o teu coração. Aleluia. A palavra que é Jesus, ela está te santificando. Aleluia. E este coração hoje, de bom solo, que recebeu esta palavra, ele dará fruto. A partir de hoje, ele está pronto para que essa semente germine e dê fruto no mundo espiritual. Não pare. E se as coisas complicarem para você, a partir de agora, porque você publicamente no mundo espiritual rompeu no mundo espiritual com tudo que te prendeu até agora. Se amanhã alguma coisa ficar difícil para você, glorifica o Senhor, porque então, a partir de então, você agora é conhecido pelo diabo. Aleluia. Você não é mais aqueles filhos de Seba que chegou para expulsar o espírito maligno, e aquele espírito maligno disse: eu sei quem é Jesus, eu também sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? A partir de agora, o diabo sabe. Se você não era conhecido no inferno, você vai ser conhecido. Glorifica a Deus por isso. Amém? Pode sentar. Pode sentar. Feche os teus olhos. Pai, muito obrigado, Deus, por o momento que passamos, ó Pai, com a tua igreja, reunidos em igreja. A tua igreja que está aqui, Senhor. E há vidas também, ovelhas que não são deste aprisco, mas aprove o Senhor hoje chamar e atraí-las também. Que essas vidas, ó Deus, que levantaram as suas mãos, que romperam agora no mundo espiritual, ó Deus, em nome de Jesus, que essas cadeias caiam por terra. Em nome de Jesus. Ó Pai, que toda prisão de vício, toda prisão de adultério, pornografia, ó Deus, de ocultismo, toda mentira, toda feitiçaria, tudo que está, meu Deus, que estava aprisionando esta vida até hoje, seja agora por terra. Que essas prisões se abram, que essas cadeias se abram, que estas vidas sejam livres no Senhor, e que essas vidas continuem marchando junto com uma igreja, marchando de vestes limpas, vestes lavadas no sangue do Cordeiro, porque num dia perfeito a tua noiva vai encontrar com o Senhor. E nós ansiamos por esse dia, nós temos saudades desse dia, nós temos saudades de conhecer o Senhor, de ver o Senhor face a face. A nossa alma tem sede de ti, Senhor. Volta logo, Jesus. Volta logo, Senhor. Abrevia estes dias, ó Deus. Abrevia, ó Deus, estes dias. Dias de trevas, dias de dores, Senhor. Em nome de Jesus. Acorda e desperta a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, igreja. Deus abençoe vocês. Pastor Pedro. Posso deixar